Que a paz do Senhor esteja com você e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, ela traga no seu coração uma reflexão, um despertar. Há uns 3 dias que Deus me deu essa palavra sobre o perdão. O perdão. Nós precisamos liberar o perdão. Quando você perdoa, você, além de fazer o bem para a pessoa que está sendo perdoada, você está fazendo um bem muito grande para você mesmo. O perdão é um mandamento. O Senhor manda que devemos perdoar. Vamos ver aqui em Mateus 18 o que Mateus falou sobre o perdão. O que ele anotou aqui nas Escrituras. Ele disse no capítulo 18, a partir do versículo 21. Olha o que ele diz. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas que você perdoe até 70 vezes 7. Ali ele estava dizendo que nós devemos perdoar sempre. E Jesus respondendo isso, não é? Ele ainda fala, ele faz uma parábola. Ele diz assim: porque, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Tinha uma dívida enorme, impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, o servo, a mulher dele, os filhos dele e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés daquele senhor, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A comparação que ele faz no reino dos céus. E observe bem, continua a parábola. O coração do Senhor foi comovido pelo pedido de perdão e ele perdoou a grande dívida que aquele servo tinha. Mas olha o que aconteceu em seguida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, o mínimo do mínimo do mínimo do que ele havia recebido de perdão da dívida do Senhor dele. Mas aí quando ele passou pelo conservo, lembrou que aquele conservo tinha uma pequena dívida com ele. E olha o que ele fez. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, não perdoou. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Ele não liberou o perdão. Ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme, mas ele não perdoou o seu irmão
que devia tão pouco a ele. E não liberou, perdão. E o que aconteceu? Continua. No versículo 31. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, muitas vezes a gente pensa que ninguém está percebendo o nosso comportamento. Mas nós somos observados. Nós podemos ser testemunhas vivos de que Deus existe, de que o perdão deve acontecer, que é um mandamento do Senhor. Mas quando fazemos diferente, as pessoas percebem também. E assim nós estamos crucificando o nosso Senhor Jesus Cristo novamente. E ele disse aqui, eles ficaram, aqueles que viram o comportamento daquele homem que tinha sido perdoado, mas que não perdoou a dívida de uma pessoa que tinha com ele. Esses companheiros, vendo isso, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Foi lá naquele Senhor que tinha perdoado a dívida daquele homem e disse, olha, ele não fez como o Senhor fez, ele não perdoou. Ele prendeu o homem. Então, o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado. Olha como ele se dirigiu ao servo. Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, aí Jesus explica. Aqui Jesus agora explica. No último versículo, no 35, versículo 35, ele diz assim, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês. Se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Palavras de Jesus, escritas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus. A palavra viva, a palavra eficaz. Aqui é o nosso Senhor Jesus, quando ele diz essa parábola, ele faz aquela comparação com a nossa maneira de viver. Deus pagou o preço dos nossos pecados quando enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A nossa dívida, que não tinha como pagar, com a morte eterna, com a queda de Adão, nós fomos condenados à morte eterna. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e enviou o próprio Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus Cristo, pregado na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles homens que estavam crucificando ele. E ainda tenta justificar o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos o que fazemos. E nós precisamos liberar o perdão. Precisamos. Eu vou passar por mais 2 passagens bíblicas. Agora eu gostaria de ler para vocês em Mateus 6, que tem a oração mais perfeita, mais maravilhosa, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso, Jesus diz, Mateus 6, o versículo 12, Jesus diz, e perdoa as nossas dívidas, que nós devemos pedir assim ao Pai,
Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E no versículo 14 e 15 diz assim, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Também palavra de Jesus Cristo. Então, é bíblico. Ele reitera. Ele diz 2 vezes. Eu estou me referindo só em Mateus, no Evangelho de Mateus. Mas nós temos essa mesma passagem nos outros evangelhos. E aqui em Hebreus, que nós sabemos que o autor é desconhecido, alguns falam que pode ter sido Paulo, o autor do livro de Hebreus. Mas como não temos esta certeza absoluta, o autor é desconhecido. E o livro de Hebreus vale a pena vocês lerem. É no Novo Testamento. E no versículo 12, no capítulo 12 de Hebreus, em 2 versículos, 14 e 15, olha o que diz. O título diz assim, firmes na graça de Deus. Porque só a graça de Deus para a gente conseguir perdoar. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas em Cristo, através da graça dele, nós conseguimos perdoar. Liberamos o perdão e somos perdoados por Deus. Então ele diz, firmes na graça de Deus, procurem viver em paz com todos, em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o processo de santificação nele tem que haver o perdão. Tem que haver o perdão. E ele diz, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Olha, então a falta de perdão nos afasta da graça de Deus. Isso é muito sério. E ele explica isso. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós sabemos que é assim. Na hora que a gente guarda aquela raiz de amargura, ela traz como consequência o afastamento da graça, da presença de Deus. E nós nos contaminamos e contaminamos as demais pessoas. Olha, o adversário é astuto. Ele lança dardos inflamados para que pessoas que nós amamos nos maltratem. Pessoas que nós esperamos um apoio, uma presença, uma ajuda. E essa pessoa falha conosco. E muitas vezes essa falha é um dardo inflamado do diabo. Não é porque essa pessoa seja má, que mereça o seu ódio eterno. Até esse termo se usa, um ódio eterno. Eu tenho ódio eterno dessa pessoa. Nunca diga isso. Porque o adversário de nossas almas, ele tenta destruir os relacionamentos, principalmente na família.
Se não houver o perdão, nós perdemos a graça. E o perdão não é uma coisa fácil de ser liberada. A pessoa está machucada, a pessoa que foi ofendida está machucada. Adoece a alma da pessoa. Mas é muito importante buscar em Deus, através das orações, do socorro mesmo, clamando pelo socorro de Deus, para que possamos perdoar. Nós temos dificuldade de perdoar. Todo ser humano tem. Não é fácil perdoar alguém que magoou você. E quando é uma pessoa que não é importante para você, assim, uma pessoa que você nem conhece direito, você até que não se magoa tanto. Mas quando é alguém que você tem amor, você sente demais e isso dá uma ferida na alma da pessoa. Então precisamos nessa hora de nos prostrar diante do Deus Altíssimo, clamando dele a graça, o poder de Deus, para que possamos perdoar. E assim sejamos perdoados pelo Senhor. Porque é fundamental lembrar disso. O perdão, Jesus disse, é condicional. Na oração que Jesus nos ensinou, ele condicionou que o perdão, para você receber o perdão de Deus, você deve perdoar. E o melhor do perdão, através do poder de Deus, de muita oração, às vezes é necessário até jejuar por isso, para que Deus te dê forças, um renovo espiritual, para que você possa realmente liberar o perdão. E quando você libera o perdão, é maravilhoso. É maravilhoso para quem foi perdoado e é maravilhoso para você que liberou o perdão. E é maravilhoso para todos. Só quem vai ficar muito revoltado com o seu perdão é o adversário de nossas almas. Porque o plano dele é de abalar o nosso relacionamento com Deus. O plano dele é de roubar as nossas almas. É de nos afastar da presença do Altíssimo. E uma das formas é essa. É de quando ele lança um dardo e alguém diz uma coisa que magoa profundamente, você perde a graça. Então vamos clamar ao Senhor, que o Senhor chegue em nossas vidas, para que possamos verdadeiramente liberar o perdão. E às vezes, muitas vezes acontece isso, que a gente perdoa e passa pouco tempo, a pessoa volta a ser usada pelo adversário e te magoa de novo. E quando você vê que isso está acontecendo com muita repetição, você deve orar ao Senhor pela pessoa que está magoando você, para pedir a Deus mesmo graça, para que essa pessoa tenha um escudo espiritual, para que aquela tendência maligna do inimigo tentando contra ele não alcance aquela tentação na vida daquele nosso irmão. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, não é contra seres viventes, não é contra, mas sim as potestades do mal. A nossa luta é contra o maligno, aquele que tenta roubar a tua relação com Deus, a tua salvação, a tua eternidade com o Senhor na glória. Nós gostamos de ser perdoados. Quando falhamos, nós queremos tanto que Deus nos perdoe. Então vamos orar ao Senhor.
Vamos clamar a Ele, para que Ele opere esse milagre em nós. A gente tem que lembrar das Escrituras Sagradas. E nós encontramos, nas passagens que eu li para vocês, que nós devemos liberar o perdão. Não devemos dar lugar a nenhuma raiz de amargura, para que não venhamos a perder a graça do autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Então vamos trabalhar isso em nossas vidas, vamos orar por isso específico. Vamos fazer isso hoje? Aí onde você está, curve a sua cabeça e entre na presença do Senhor, para que Ele, na sua infinita misericórdia e bondade, ouça a sua oração. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça morada em nós e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe os nossos pecados, assim como nós conseguimos perdoar as pessoas que pecam contra nós. E não nos deixei cair em tentações, e nos livre de todos os males, porque só do Senhor é o reino, o poder e a glória. E por isso, Pai, nós te pedimos, neste momento, que o Senhor fortaleça o nosso espírito, o nosso ser, a nossa alma, para que possamos, Pai, liberar o perdão sobre a vida do nosso irmão, de nossa irmã, de alguém que não se considera nosso irmão. Chega ali, Senhor, naquela vida. Abençoa, Senhor. Derrama bênçãos, chuva de bênçãos sobre a vida desta pessoa que hoje me magoou, ou que um dia, há tantos anos, me magoou. Ou se eu tenho guardado essa mágoa e nem tenho percebido. Eu quero hoje, Pai, liberar o perdão através do teu poder, porque em nós não há poder, Senhor. A nossa força vem de ti. Então que venha o teu Espírito Santo fazer morada em nós, para que possamos, através do teu poder e da tua misericórdia, liberar o perdão. Isso que nós estamos te pedindo é no nome do vosso Filho e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e que perdoou até aqueles que estavam o pregando na cruz. É no nome dele que te pedimos, Paizinho, e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. É assim, irmãos. É Ele. É só através dele. Mas a paz, ela fica não só no coração daquela pessoa que você acabou de perdoar, mas no seu espírito. Você tem a presença de Deus. Agora sim, Ele faz morada em você. Porque o não perdoar tira a graça, tira a presença de Deus. Mas quando você perdoa, você recebe um renovo.
você se fortalece. E o seu espírito, agora livre, porque quem está livre também é você. Quando você libera o perdão, você está sendo liberto também. Tira toda a raiz de amargura e deixa que a presença do Senhor te preencha de tal forma que quando você encontrar esta pessoa, você possa abraçá-la, você possa perdoá-la, dizer para ela, manifestar para ela que você já perdoou. E aí você pode entrar na presença do Senhor com alegria, com liberdade, com verdade. É muito bom perdoar. Perdoe. Exercite o perdão. E coloque, se de repente essa palavra foi para você, coloque um comentário, se você sentir esse desejo. Se não, apenas agradeça a Deus. Mas se você fizer um comentário, você vai edificar outras vidas. Você vai dizer a sua experiência como foi. E outras pessoas que vão ouvir essa palavra, elas vão se sentir incentivados a fazer o mesmo que você. Jesus, ele está voltando. Os sinais estão aí, tão visíveis, tão presentes, que não dá mais tempo de não perdoar. Precisamos perdoar. Precisamos nos acertar com o nosso próximo. Porque aquilo que eu disse, a luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal, que tentam nos fazer guerrear para nos enfraquecer espiritualmente. Até aqui, que esta palavra ela faça uma coisa diferente em você, que não volte vazia, porque não vai voltar vazia. Passe esta mensagem de Deus para você. Eu sou apenas um microfone, que nem gravar sei. Você vê que é cheio de defeitos as gravações aqui. Agora, é de Deus, puro para você. Então, não me veja. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. E você é a igreja do Senhor. Até aqui. Fiquem na paz do Senhor, sentindo a doce, maravilhosa e constante presença de Deus.